liga este jovem senhor, morador de um bairro de classe alta de São Paulo, a este médico, reconhecido pelos serviços prestados à cidade de Guarujá? A resposta: cocaína, segundo a polícia. Primeiro, vamos entender quem é este homem. Ele era uma pessoa que era reconhecida como boa praça, né? Era uma pessoa brincalhona, né? Educada, que tratava bem a todo mundo. Aqui, ele aguarda o elevador para ir até o apartamento onde mora com outros 4 homens. Todos falam entre si em italiano e recebem muitos visitantes. O vai e vem chamou a atenção dos vizinhos. Tudo começou com informações de um comportamento atípico de estrangeiros que estariam hospedados em um prédio no Morumbi. Os policiais, então, começaram a fazer campanas veladas, né, nesse local e realizaram várias imagens desses estrangeiros. Naquele momento, nem a polícia sabia, mas estava a poucos passos de um dos criminosos mais procurados do mundo. Rocco Morabito, 55 anos. Italiano, nasceu na região da Calábria, berço da organização criminosa 'Ndrangheta. Ainda na juventude, seguiu os passos de familiares dentro da máfia calabresa. Mudou-se para Milão, onde começou a construir uma rede de tráfico internacional entre Itália e Brasil. Logo se tornou conhecido como o rei da cocaína. Em 1994, procurado pela polícia, Rocco fugiu para o Brasil. Na Itália é condenado a 30 anos de prisão. Durante 22 anos, ele desaparece. Até que em 2016, o governo italiano recebe uma dica: Rocco está no Uruguai. As autoridades do país cruzam as digitais dele com o Banco Nacional de Dados e descobrem que Rocco virou Francisco Capelletto. Em 2017, ele é preso. 2 anos depois, foge pelo telhado da cadeia e mais uma vez some. Isso até maio do ano passado. E a Polícia Federal prendeu o chefe de uma máfia italiana em João Pessoa. Rocco Morabito foi preso ontem num hotel numa operação conjunta das polícias federais do Brasil, da Itália e da Interpol. A partir do momento da prisão, nós percebemos que aquela pessoa que era filmada pelo Departamento de Narcóticos se tratava do Rocco Morabito. Foram 4 meses monitorando os passos de Rocco e os comparsas. Entre eles, Vincenzo Pasquani, mafioso italiano que também foi preso na Paraíba. Mas como Rocco e Vincenzo, 2 criminosos procurados pela Interpol, se mantiveram tanto tempo anônimos no Brasil, buscando apoio de traficantes locais, segundo a polícia. O que era usado como moeda de troca era justamente entorpecente, era cocaína pura. As investigações mostram que Rocco e Vincenzo compravam droga da maior facção criminosa do país, que age dentro e fora dos presídios. Os italianos, então, revendiam a cocaína para traficantes locais, que, em troca, bancavam a vida dos 2 no Brasil. A polícia diz que um dos responsáveis pelo aluguel de casas e apartamentos para os mafiosos era Gustavo Tomás. Era um indivíduo que tinha incumbência de realizar todos os atos cotidianos relacionados à infraestrutura dos italianos aqui no Brasil. Ele foi flagrado diversas vezes no prédio de Rocco. Gustavo aparece ao lado do italiano, esperando o elevador. Aqui, ele entra no carro dirigido por Rocco, segundo os investigadores. Gustavo Tomás era a pessoa mais importante na interlocução com os narcotraficantes brasileiros, na maioria das vezes pequeno narcotraficante. O grupo atuava principalmente em Guarujá, na Baixada Santista. A ação da quadrilha foi registrada pelos policiais. Criminosos tiram sacos com cocaína do fundo falso de um caminhão e transportam para outro carro, segundo as investigações. À luz do dia, um homem carrega vários tabletes de droga na caçamba desta caminhonete. A polícia descobriu que carros que saíam do prédio de Rocco, em São Paulo, vinham frequentemente para este condomínio de luxo no Guarujá. A princípio, os policiais acreditavam que os suspeitos se dirigiam à mansão que o italiano comprou aqui em 2003 durante a primeira fuga. Mas o registro de visitantes na portaria mostra que o destino dos criminosos era outro.
A casa do médico ortopedista Alexandre Pedroso Ribeiro, o homem que você viu no começo desta reportagem sendo homenageado pela Câmara dos Vereadores de Guarujá. Na mansão dele, a polícia encontrou mais de 60 quilos de cocaína e crack. Esse médico tinha relação direta e frequente com membros da principal organização criminosa brasileira e também com membros de uma das principais organizações criminosas italianas. A polícia expediu mandado de prisão temporária contra o doutor Alexandre na semana passada, por suspeita de tráfico de drogas. Só que ele já está preso. Essa cena chocou o Brasil em abril deste ano. 2 homens armados invadem um hospital em Guarujá e matam um paciente. A polícia ainda não sabe o motivo da execução. A vítima tinha acabado de receber alta do doutor Alexandre. Ele entra pela porta e logo chegam os assassinos. O médico foi preso suspeito de ter facilitado o assassinato por envolvimento com facções criminosas. Procuramos o advogado do doutor Alexandre, mas ele não quis se manifestar. O italiano Rocco Morabito também teve a prisão temporária decretada pela Justiça na semana passada. Ele estava aqui para traficar mesmo, para traficar e lavar dinheiro. Mas Rocco já está preso na Penitenciária Federal de Brasília desde o ano passado, depois de ter sido capturado na Paraíba. Agora o mafioso vive um impasse jurídico. O Supremo Tribunal Federal já autorizou a extradição de Rocco para a Itália, onde ele foi condenado a 30 anos de prisão. Basta uma assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o criminoso deixe o país imediatamente. Mas o avanço das investigações da Polícia Civil de São Paulo pode mudar a situação de Rocco. Enquanto ele estiver sendo processado, ele não pode ser extraditado. Se ele for condenado aqui no Brasil, não é? Ele primeiro vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu aqui no Brasil. E depois de ter pago pelo crime que ele cometeu aqui no Brasil, aí sim ele pode ser extraditado. Mas há exceções. A extradição pode acontecer desde já, ainda durante as investigações, por um acordo diplomático entre os países ou por uma determinação da Justiça para liberar antecipadamente o mafioso. O Ministério da Justiça diz que está acompanhando o caso. A defesa de Rocco nega todos os crimes e diz que ele deixou a Itália porque era um perseguido político. Ele nunca esteve diante de uma autoridade judiciária para falar qualquer coisa sobre qualquer fato. Então esse é um dos motivos também para que ele saísse do país. O advogado também contesta a decisão do STF de extraditá-lo e afirma que não teve acesso às investigações da Polícia de São Paulo. Vamos apurar a situação ainda para poder apresentar a defesa dele em momento oportuno. A defesa de Vincenzo Pasquani não quis gravar entrevista. Gustavo Tomás, apontado como o faz-tudo dos italianos, está foragido. A gente tem que pegar aqui os brasileiros que cooperaram com ele pro crime, né? E colocar na cadeia. Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia, mas um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.